Olá, amores da Entizicada. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo muito bacana com uma pessoa que eu já vi que está aí publicando que está voltando. Nosso bate-papo de hoje é com Claudir Maciel. Claudir, já vou te apresentar para quem ainda não te conhece, mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Eu que agradeço e um prazer estar aqui, Jane. Já te conheço há tanto tempo, fui companheiro da tua mãe, a dona Elvira, na época do Sindicato dos Servidores. Nós ganhamos a eleição na mesma chapa lá, em 1991. Você ainda era bebê de colo, né? Deixou saudade, minha mãe. Querida. Agitadora também, né? Agitadora. Já tenho que puxar, né, Entizicada. E faz tempo que a gente tinha combinado já esse bate-papo, né? Sim, você já comentou há algum tempo e nunca encaixava a agenda, mas agora estamos aqui. Agora estamos aqui no estúdio do portal Fala Litoral, programa Entizicada com Claudir Maciel. O Claudir, que é natural de Chapecó, morador de Balneário Camboriú, já foi 4 vezes vereador da cidade de Balneário Camboriú, já foi secretário municipal, formado em administração pública, né? Pai, aí depois eu vou deixar você falar um pouquinho mais a teu respeito, eu quero que você conte um pouco mais da tua história. Como eu falei, já foi eleito 4 vezes, foi suplente de deputado estadual, né? Vamos falar, tem 4 filhinhos, né? A Isabela, o Gabriel, Letícia e o Leonardo. Leonardo é o bebê? Leonardo tem 11 meses. Bebezinho, fez dia né? 17, anteontem. Pai fresco agora? Não confunda com o fresco do pai. O fresco do pai não, pai fresco. Então, eu sei que você já tem uma experiência gigante na política e principalmente conhece muito bem a nossa região e agora já disse que está voltando. Antes de a gente começar a conversar sobre os teus projetos políticos, fala um pouquinho mais do Claudir. Quem é o Claudir? E a tua formação? Conta um pouquinho mais de você pra gente. Olha, Jane, eu sou uma pessoa do povo, né? Igual o povo. Nessa época de mídias sociais, né? Que cada celular virou um veículo de imprensa, né? As pessoas acham que todo mundo é assim. Não é, não. A realidade do Brasil é muito grande, né? Eu sou de uma família de 10 irmãos. Meu pai era carpinteiro, minha mãe analfabeta, dona de casa, mas sempre cuidou de todos os filhos e os criou, né? Com muito zelo, né? Do seu Otávio e a dona Laurentina. E eu vim para Balneário, eu tinha 8 anos, né? E aqui nós nos estabelecemos. Aqui eu construí minha vida, aqui eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos, vendendo picolé na praia. Com 12 anos já, na época podia, né? Eu fui ter carteira assinada, né? Lá no Pão de Açúcar, era empacotador de supermercado. E enfim, depois ingressei no serviço público com 17 anos. E com 19 fiz concurso, passei no concurso em primeiro lugar, na área de programação de sistemas, né? Na época a gente fazia programa. Você também fazia programa? Fazia programa, sim. Eu larguei a política também, depois que eu deixei a política, comecei a fazer programa. Eu fiz quando estava, né? E nós organizamos a questão tributária do município, na época era bem difícil mesmo, né? Só para ter uma ideia, na época a gente tocava o CPD, chamava CPD ou GTI, o Centro de Processamento de Dados. Nós tínhamos 5 terminais de computador e tínhamos 2 HD, né, que chama, onde armazena tudo, né? E todo o IPTU da época era 42, 43 mil imóveis. Tudo isso a gente armazenava em 2 HD. Um era 40 mega e outro é 80 mega. O meu celular tem 256 giga. Só para ter uma ideia. Então a gente tinha que armazenar todo dia e fazer cópia todo dia num disquete, né, que não existe mais, que hoje é pendrive, né? Ou nas nuvens, né? Nem pendrive tem mais, porque vai tudo para a nuvem. Mas o disquete era de 1,2 mega. Então eram pilhas de disquetes que a gente tinha que fazer todo dia. E às vezes esfriava muito, estragava, esquentava, estragava, derrubava café, estragava. Era um desafio. Só que era a tecnologia de ponta que se tinha, né, na década de 1990, isso. Somente em 91, 92 é que houve abertura de mercado e aí começaram a vir os computadores, né, 286, 386, 486,
Aí depois veio o Pentium e depois ninguém mais segurou. Aí hoje está bem mais fácil, hein? Hoje é outra realidade, né? Na questão tecnológica que se tem no mundo. Mas mesmo eu acho que assim... nessa época ainda você conhecia um pouco mais da cidade, né? Se conhecia? Como assim? Porque essa parte que tornava um pouco mais difícil... Eu também sou dessa linha, né? A tecnologia vem, traz uma comodidade, traz conforto, traz possibilidade de melhorias. A pessoa confia muito na máquina. Mas não necessariamente melhora a vida das pessoas. Tá? Concordo com Porque eu sempre destaco a questão do dualismo, né? Tudo na vida tem dois lados, né? Uma desgraça pode se transformar numa bênção, e às vezes uma bênção numa desgraça também, né? Então a questão da tecnologia, ao nos trazer esse conforto e essa possibilidade, também nos afasta da vida real, né? Você que foi vereadora lá em Camboriú, que é um município também que tem uma demanda social muito grande, né? Só para se ter uma ideia, Camboriú é 5 vezes maior em extensão territorial do que Balneário, e o orçamento corresponde a 20% do orçamento de Balneário. Então os desafios são grandes. Nós somos a mãe pobre. Aqui, né, lá tem muitos problemas, aqui também tem. E durante os meus mandatos, como é que a gente fazia? Tinha muitas ruas que não tinham pavimentação em Balneário, que não tinham sequer tubulação do esgoto, quanto mais a coleta e tratamento. Mas quando a gente discutia alguma coisa, a gente ia na rua, passava lá na casa do seu Zé, vamos fazer uma reunião aqui então, passava um convitinho, casa por casa, convidava as pessoas, iam lá, você estava presente ou por motivação do vereador, do político, do prefeito, ou por motivação da própria comunidade, mas você estava presente, 30, 40, 50, às vezes 80 pessoas, né? Hoje não existe mais isso. Né? Hoje, a classe política você chega na casa cria, vamos fazer uma reunião virtual, vai fazer uma live agora, tem que participar. Que live? Que live? Tem que ir lá conhecer as pessoas, tem que ir lá viver os problemas, sentir o cheiro das pessoas. Né? Então esse distanciamento, né, da política, da sociedade, é muito em razão da tecnologia. Né? Então cria uma facilidade e eu vou escapar. Antes não tinha como fazer. Esse contato, né? Esfria esse contato, né? E principalmente o vereador, que eu sempre digo que o nariz mais próximo do dedo do eleitor é o vereador, né? É muito importante. Você já foi vereador por 4 mandatos, sabe disso, né? E eu fui 4 mandatos, fui o único vereador, fui 4 mandatos em Balneário, eleito pela oposição. E nunca mudei de lado. Sempre oposição. Sempre fui eleito. Está preparado para ser prefeito com uma oposição? Olha, Estilo Claudir? Mas eu sou da seguinte opinião do movimento estudantil. Né? A gente tinha um lema. Quem tem convicção não tem medo do debate. Né? O único risco de você sentar comigo é eu te convencer. Exatamente. Porque eu tenho convicção do que estou fazendo. Né? Então, quanto maior for o debate, quanto maior forem respeitadas as diferenças, né, no campo das ideias, melhor para a sociedade. Porque a pior coisa que pode acontecer é um prefeito querer construir uma maioria, ou um governador, ou presidente, construir uma maioria na base da barganha para votar aquilo que ele acha que é correto. Mas você sabe que quantos projetos que chegam no parlamento, e quando você tem um parlamento de qualidade, né, que promove um debate, aquele projeto sai melhor. Ele não sai pior. Nunca saiu pior. Não, porque são várias ideias. Né? Mas se você manda um projeto para uma casa legislativa que, ao invés de exercer o debate, ela se transformou num cartório de homologação das decisões do executivo, aquele projeto sai pior. Né? As pessoas ficam quietas, não debate. Né? Então, isso é ruim. Né? Então, é preciso, na minha opinião, resgatar um pouco dessa vida orgânica, assim como os almoços de domingo das famílias, né, que eram à mesa, as pessoas conversavam, discutiam, brigavam, se abraçavam, mas estavam ali. Hoje as pessoas estão ali, mas a mente dela está no celular, está lá nas redes sociais, está tudo fora, não tem mais amigos, famílias, filhos, está tudo assim. Está tudo assim. Então, eu sou partidário aí do resgate um pouco da vida orgânica, né? Porque a gente tem se afastado muito desse estado natural. E, na verdade, eu estava discutindo isso, inclusive, com algumas amigas, que
Quando você entra para a vida pública, principalmente quando você é eleito, eu considero que a política não é muito diferente de administrar uma família. Porque a partir do momento que você é eleito, a tua casa passa a ser a tua cidade e a tua família passa a ser os moradores dessa cidade. Então, de que maneira que você cuida da sua casa, do teu ambiente, e de que maneira você trata a tua família? Eu acho que é mais ou menos assim, não é? Tem que ter essa leitura, né? Por isso é uma sociedade, você né? deixa de cuidar é um conjunto de teus... pessoas que vivem de comum acordo, né? É uma sociedade. Exatamente. Né? As famílias também são assim. Você tem lá 5 filhos e você vai ver que um é diferente do outro. Né? Tem traços da mesma família, mas eles têm a sua personalidade, né? E no meio social a gente tem que compreender essa diversidade social. Não dá para você ser dono da verdade. Você vive isso. Exatamente, né? Você querer impor uma verdade, né? Isso acaba por criar um conflito grande na família, imagina na sociedade. Então nós tivemos aí um debate. Estamos tendo aí um debate acalorado, né, a nível nacional, e você vê que os dois lados, né, são na verdade, os dois querem a mesma coisa, só que de forma diferente. Os dois querem impor uma hegemonia de um pensamento sem respeitar o outro lado. Na verdade, eu acho que tudo que é muito extremo, eu acho prejudicial. Buda já dizia, Buda já dizia, devemos seguir o caminho do meio, porque as águas das duas margens extremas não chegarão ao mar. Elas se perdem. O extremismo se perde no caminho. O que chega no mar é o meio. Tá, então com toda essa experiência, Claudir está quanto tempo longe da vida pública? Você nunca ficou, né? Porque nunca deixou de andar pela cidade, de discutir a cidade, de participar das reuniões, isso é fato. De se preocupar com as questões políticas da cidade, principalmente. Quanto tempo você já está fora? Assim, a gente falei das convicções, né? E eu sempre repito, em todas as entrevistas que me convido, que a política não é para quem quer, é para quem é. Porque aquele que diz que não quer mais é porque nunca foi. Tá? Você pode ver que um cantor que se aposenta, aonde ele chegar, vai ser chamado para fazer uma palhinha. Para cantar. Um jogador de futebol se aposentou, onde ele chegar, ele está fazendo uma embaixadinha, ele está ligado ao esporte, porque a vida dele é o esporte. E o político é o mesmo. O político que diz que não é mais político, que não tem mais cargo, é porque nunca foi. Estava por conveniência. Né? Então, o político natural é aquele que é com cargo, sem cargo, com partido, sem partido. Né? Ele está ali realmente acompanhando a vida da sua sociedade, do seu bairro, da sua cidade. Ele está ali acompanhando e não se acomoda, torcendo para que as coisas melhorem. E não se acomoda. E sempre que for chamado vai estar a postos. Né? Então, e agora? Eu, em 2016... Pré-candidato a prefeito? Eu fui vereador, né? Fui vereador 4 mandatos consecutivos, fui presidente da Câmara, fui secretário municipal de planejamento e fui candidato a deputado, fiquei de primeiro suplente, me chamaram para assumir a Assembleia, mas o governador me chamou para ser secretário, eu fiquei 2 anos como secretário do governo Raimundo Colombo. Em 2016, a gente tinha preparado para ser candidato a prefeito. O partido acabou optando, o PSD, então, por apoiar o Fabrício, né? E nós seguimos, e depois o partido nem apoiou o Fabrício, acabou apoiando o Pavan. Mas nós permanecemos lá, e então eu resolvi não disputar a eleição e andar pela cidade, que foi a melhor coisa que eu fiz, até porque alguém naquela época me disse, Claudir, às vezes é preciso sair do jogo para você ter uma visão melhor do jogo. Quantas vezes quem gosta de futebol, né, ou de qualquer outro jogo, não falou assim, assistindo a TV, como é que você perdeu esse gol, aquele perna de pau? Mas o perna de pau é um profissional que treina lá 8, 10 horas por dia. A questão é que quem está fora do jogo tem uma visão melhor. Veja que o técnico não é o mais preparado fisicamente, mas é o que tem a melhor visão do jogo. Né? E essa possibilidade aí de não ocupar cargo, de andar pela cidade, me permitiu rever amigos de anos que eu já não via, né, de rever conceitos, de estudar, né, estudei bastante nesse período. Né, viajei, fiz um filho até, fiz até um filho, né,
O Leonardo está com 11 meses, o Leozinho. Nossa, eu tenho acompanhado. E ele participa de tudo, a gente vai num restaurante, num barzinho. Esse dia estava aqui na 3300, do barzinho carioca, do Giovan Maciel, meu primo. Eu conheci ainda, não conheço o barzinho. E aí ele estava comigo no colo, e a gente tomando um chopp, e de repente começou uma banda a tocar ao vivo. Gostou do barulho? Não, e ele dormiu, ficou umas 2 horas dormindo no meu colo ali, então ele é parceiro, a gente viaja, leva ele para tudo. Né? Acho que tem que ser assim, né? Para acostumar a criança. Eu tenho a Letícia também, que tem 21 anos, era a mais nova, né? Depois dela veio o Leonardo, a Letícia faz medicina, e o Gabriel faz direito, e a Isabela já é formada em odontologia. Tudo já bem encaminhado. Tudo bem encaminhado, né? Só o bebezinho que o E aí, pai já por essa natureza política... E qual deles será que vem? Será que vai ficar o bebê para a política? Olha... Eu sempre discuto isso na minha casa, que as minhas filhas dizem, eu não gosto de política, a pequena também diz, eu não gosto de política, mas a pequena é política nata, é ela natural, gosta, né? Eu enxergo a política nela. Aham. A essência dela é muito parecida com a minha Maria Vitória, então eu digo, filha, não Olha, fala, dos filhos, a que mais que tem um veio sucessora político é a foi- Isabela, que é dentista, né? A Isabela, se der um empurrãozinho. der um vai. startzinho, ela se joga. Poxa, a gente precisa, então dá esse start aí, porque a gente precisa muito de mulheres. E na ela é política. muito opiniosa, né? E é disso que a gente está precisando aí. É do importante, envolvimento das mulheres é muito importante. Você Mas tem eu que deixei ela se incentivar formar isso. primeiro, agora ela pode fazer o que ela quiser. Já está Então, 2 anos. Eu estava dizendo, Jane, então, dessa natureza política, 2017 para cá, que eu não quis ocupar mais cargo, e não tem um santo dia, em um santo lugar que eu vá, que as pessoas não falem de política. não tem Que como. me chamem, que peçam opinião, que vai voltar, como é que tá? Aí em novembro do ano passado, a gente conversando aí, eu conversei com o Molina, meu amigo que tem me acompanhado aí, e o Saraiva e mais alguns, e pô, a turma tá falando, tá... Então peraí, então vamos fazer uma coisa, vamos falar com o pessoal da imprensa, vamos dar entrevista E aí. ouvir a população Vamos ver o que é. E aí tivemos uma receptividade tremenda, né? De novembro para cá já foram mais de 40 entrevistas. E também as pessoas começaram a assistir, ouvir e a participar, e a gente tem construído uma agenda muito positiva. Nós tivemos essa semana uma reunião aqui em Balneário com o presidente estadual do PSD. Você está no PSD e permanece no PSD? Sim, Isso é sim, fato. sou fundador do PSD desde 2011. O Heron Jordani, que foi candidato a vice do Jean Loureiro, né, que era o Democrata, União Brasil. E aqui na Terceira Avenida, eu tomei a liberdade e convidei 8 representantes, 8 presidentes de partidos daqui do Balneário que se fizeram presente na reunião. E aí nós conversamos com o Heron, né, e o Heron veio aqui para reafirmar que o PSD em Balneário terá candidato a prefeito, né? Essa é a nossa determinação e nos incumbiu da missão de construir isso, né? A gente já vinha desde o ano passado conversando com eles. Então, hoje você é o pré-candidato a prefeito do PSD? Sim, a gente já está construindo nessa torre, maratona, certinho. conversando. Fizemos essa reunião com o Heron, com 8 partidos que estavam presentes, e os 8, né, convergindo aí para um projeto de uma união da cidade para que a gente possa Inclusive, efetivamente... Você tem um contato bom também com a União Brasil, né? Estava presente, né? Estava o pessoal do União Brasil, ali, o doutor Michel, né? Tenho conversado bastante com o deputado Fábio, né? E a gente está imbuído de fazer essa caminhada, né? É claro que para você almejar um projeto, você tem que ter determinação, tem que construir um leque de aliados. Mas o principal, você tem que estar em sintonia com o povo. Como é o eleitor que decide. Como é o contato hoje com os atuais vereadores de Balneário Camboriú? Eu me dou bem com Amigo de todos eles, né? Inclusive, nesse projeto, a gente está discutindo com 5, tem 5 vereadores participando, né? Tem outros pré-candidatos, né, dentro do projeto, mas há uma convergência, né? A gente apresenta, cada partido apresenta ali o seu pré-nome, convergindo para uma grande aliança futura, né? E os demais vereadores, eu me dou bem com todos eles, né? Não tenho indisposição com absolutamente ninguém, né? Praticamente todo dia tem 1, 2 vereadores que me ligam, a gente troca ideia de diversos partidos aí. Porque a gente sempre fala que toda administração, é claro que contribui para o desenvolvimento de uma cidade, mas quem está de fora olhando e tem uma experiência política boa e uma visão boa de cidade,
acaba entendendo que pode fazer um pouco mais, né? Que pode fazer mais pela cidade onde vive, que pode contribuir muito mais, que pode fazer diferente e fazer a diferença, principalmente. É dessa forma que você tem visto? Jane, assim, ó, muita gente olha Balneário e fica com inveja, né? Ou olha alguma pessoa e diz, não, eu queria ter a vida daquela pessoa, mas também não sabe dos problemas que aquela pessoa tem. Então, Balneário, não é diferente. Nessa nossa jornada aí de entrevistas, a gente começou a ver coisas que não são apresentadas. Por exemplo, nós temos em Balneário um orçamento de 1,7 bilhão, mas nós estamos com uma saúde extremamente estrangulada. O Hospital Ruth Cardoso, que atende milhares de pessoas, tem internado muita gente em macas nos corredores. Né? Isso é público já. É uma situação bem triste. Farmácia, às vezes, falta remédio. Né? Nós não conseguimos ainda equacionar essa questão da saúde. Para quem é atendido é boa, mas tem muita gente que não consegue ser atendido, que está na fila aí um ano e pouco esperando um exame com um especialista. Né? Então não condiz com a realidade de riqueza da nossa cidade. Né? Então o que eu me posiciono em relação a isso? Porque quando eu era presidente da Câmara e o Spernal era prefeito, nós tivemos um problema sério com a saúde do Hospital Santa Inês e decidimos construir um hospital. E nos reunimos, fizemos uma audiência pública lá no Colégio Ariribá e lançamos a construção do Ruth Cardoso. E aí fizemos um remanejamento de 8 milhões da Imasa, pegamos mais, acho que 8 e pouco que o Dado Xerém trouxe, ele era secretário de Estado, houve mais uma contrapartida da Organização Mundial da Família, e com 28 milhões foi construído e equipado o Hospital Ruth Cardoso, quando o orçamento em Balneário era cerca de 90 milhões. Hoje o orçamento é 1,7 bilhão e tem problema de manutenção. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Às vezes não é quanto se gasta, mas é como está se gastando. Como é que está se fazendo a gestão da saúde? Né? Nós estamos transferindo a execução, apenas terceirizando a execução, ou será que estão terceirizando também a gestão? Porque gestão não se transfere. Gestão tem que ser pública. Né? Nós estamos com um problema na educação. Houve uma política do governo municipal de comprar vagas na rede privada para atender a demanda reprimida, ótimo, mas isso não poderia virar uma política permanente do governo, porque em 6 anos não foi construída nenhuma escola. Há um desmonte da escola pública, há um desmonte da educação pública, da qual a sociedade não pode abrir mão, porque saúde e educação tem que ser pública, porque se ela for privada, a prioridade vai ser o lucro. Né? Nós tivemos uma discussão sobre a Petrobras aí, né, no governo passado, apresentando um faturamento, né, um lucro líquido de 200 bilhões. Mas o combustível aqui estava 8,50. Que vantagem é essa para nós? Uma empresa ter lucro de 200 bilhões e você pagar 8,50. Né? É melhor que ela tenha menos lucro e que o combustível seja 4. É mais acessível. Né? Nós tivemos um problema aqui na cidade da questão do transporte público. Ficamos quase 3 anos sem transporte público. Agora, esse ano a empresa abandonou de novo, a prefeitura correu, anunciou aí a gratuidade, mas só por 6 meses. Não há uma política de transporte público. Balneário tem mais de 150 mil habitantes. Somada com Camboriú e com Itajaí, nós vamos a quase 500 mil habitantes e nós não temos uma política de integração do transporte para toda essa população. Nós somos um município polo, um município referência. Tem que ter esse entendimento, né? Mas tem que ter além das palavras, tem que ter através do planejamento e de decisões tomadas. Essa questão de palavras, a gente já provou isso na questão da segurança pública, quando há muito tempo atrás nós tínhamos um consórcio intermunicipal de segurança pública, quando na época houve assinatura dos prefeitos da época. Sim. Que, se eu não me engano, era Periquito ainda, Luzia, Jandir, e quem era o outro prefeito? Tinha mais um prefeito da região. Não, foram os 3 para construir o presídio. Não foi para construir presídio, foi para uma questão de consórcio intermunicipal que tinha uma verba, tem uma verba do governo federal, só que tem que ter a contrapartida dos municípios. Eu não lembro de verdade quem era o outro prefeito, se eu não me engano, era Navegantes. Navegantes. Ou Luiz Alves, que participava na época.
na hora da contrapartida, só ficou um. Não há seriedade nessas reuniões. Da presença na imprensa, todo mundo assinou, bonito, todo mundo posou para foto, assinando o consórcio. Na hora da contrapartida financeira, só ficou um. É como se não... E a gente sabe que a nossa região... Mas então, voltando a isso... Principalmente Camboriú e Balneário Camboriú, você falou do consórcio, da questão do transporte público. Na época em que eu estive na Câmara, eu fiz um projeto de lei do transporte através de vans. E eu tentei discutir com o Balneário na época, para Balneário entrar, porque a maioria da mão de obra de Balneário Camboriú vem de Camboriú. A gente não pode fechar os olhos para isso. E eu tentei discutir isso para principalmente interligar as duas cidades, porque em São Paulo funciona e funciona muito bem. E sai mais em conta, porque a empresa vive reclamando que para fazer interbairro sai muito caro, botar um ônibus em determinados horários. Então, através de vans, você teria um carro novo, ar-condicionado, uma condição melhor até para o usuário. Mais agilidade, né? Mais agilidade para o usuário, seria melhor financeiramente para a empresa, porque no projeto permite que a própria empresa participe da licitação e coloque as vans, então não proíbe, não inibe. Nenhum vereador quis discutir na época para não entrar em atrito com o executivo. Ou seja, são 3 poderes distintos, apesar de ter harmonia, mas são 3 poderes distintos. Então, ou deveriam ser? Deveriam ser. Então, quando você vê isso, que até você citou isso antes, não é saudável. Não né? é. Porque quando você vê que um legislador ele se preocupa com a vontade do executivo, qual que é a função dele? Então, dentro do que você está falando, e que eu destaquei aqui, da questão do transporte. Veja só a realidade de Balneário Camboriú. Quem ganha um salário de 10 mil é um bom salário? É um bom salário. É muito acima da média que se tem. Agora, quem ganha 10 mil em Balneário jamais vai poder comprar um imóvel. Porque um imóvel médio aí é 800 mil, 1 milhão nos bairros. Se você for financiar isso num banco, você precisa comprovar 30, 35 mil de renda e vai pagar uma parcela de 12, 13, 14 mil por mês. Então, não cabe no orçamento. A cidade cresceu, ficou rica, ficou glamurosa, mas virou excludente. Está excluindo as pessoas. E as pessoas estão indo morar onde? Em Camboriú. Agora, se você não tiver um transporte integrado e eficiente entre as duas cidades, Itajaí tem vida própria, mas Balneário e Camboriú precisam caminhar juntas, porque toda a mão de obra está indo para lá. Né? A cidade vai ter um problema sério com o fornecimento de mão de obra aqui, porque está muito longe, as pessoas têm que morar lá, fica caro para vir trabalhar aqui com o transporte, né? Fica trabalhoso, é longe, né? Demanda de tempo, e as prefeituras precisam encampar isso. Nós precisamos organizar essa questão social para que riqueza e inclusão social caminhem juntas. As pessoas não podem ser excluídas da sua cidade por causa da questão econômica. Entender que nós somos mãe e filha, né? Mas quem tem filho aqui, ó, ainda isso. Alguém que conseguiu comprar um imóvel em Balneário e que tenha filho, o filho já não pode comprar. O filho terá muita dificuldade para comprar. Né? O plano diretor da cidade é um plano que privilegia o centro. Né? Imóveis de alto padrão, imóveis com um valor agregado de milhões, mas que acaba impedindo o desenvolvimento nos bairros da cidade. Né? Que não tem uma política habitacional, e não estou falando em Minha Casa Minha Vida, estou falando uma política média, né? Que atenda a uma escala social mais abrangente, né? De forma mais abrangente. Se você for Itajaí, você vai encontrar imóveis de 100 mil a 3 milhões. Aqui não, aqui é só de 1 milhão para cima. Então, independente de ser está errado, ou bairro. Está errado, porque em uma festa não é só o camarote que sustenta a festa, não. Você precisa da pipoca também, né? Precisa do povão lá, circulando, comprando ingresso, consumindo. Então tem que atender a todos. Chance, né, que os outros. Mas você tem que ter nos patamares sociais oportunidades para todos, né? Então você está no camarote, ok, mas a turma lá de baixo também precisa ser atendida. Não dá para achar que Balneário vai viver só de apartamento frente e mar. Não é assim, não. Você precisa de mão de obra,
tem o comércio da cidade, precisa ser atendido. Nós temos 150 mil moradores aqui, que não são turistas, não consomem como turistas e não vivem em apartamentos de milhões. Eles precisam ter acesso à moradia. Concordo. E como é que você vê esse avanço? Você acha que vai ter facilidade em discutir o plano diretor? Porque está só em promessa, tanto Camboriú quanto Balneário, e a gente sabe que é uma necessidade. Como é que você vê isso? Eu acho que tem, né? Há uma pressão sempre Você não grande. acha um perigo também? É um momento de muita atenção e muito cuidado? Mas qual o perigo? Pelas negociações que acontecem nos bastidores? Não, mas aí vai de cada um, né? Não, porque isso a gente não pode fechar os olhos. Mas aí tu vai dizer o quê? Vai de cada um, você tem que discutir a realidade da cidade. Tem né? que ser discutido. Não e dá o que cada mudança representa positiva e negativamente para a população. Né? Então, o que eu vejo que há uma pressão forte do grande setor econômico para haver sempre, para sempre privilegiar a região central. Né? Mas nós temos os bairros aqui dos municípios, que tem problema urbanístico, que tem problema social, que se resolveria, na minha opinião, melhorando o plano diretor ali. Por que tem que ser ali 2 andares só? Né? Aqui é 150 andares, lá é 2. Para que tanta diferença? Por que não deixa melhorar lá um pouco? Por que não deixa haver investimento lá um pouco? Então, o Claudir tem uma visão de uma cidade por inteira, né? Tem que ter uma cidade por inteira. Eu concordo com isso. E essa questão do plano diretor é porque é uma coisa que sempre me deixa muito preocupada, mas que é uma coisa que era para ser discutido já para ontem. Né? E Na verdade, foi discutida a última revisão. Mas sabe o que eu vejo também, Claudir? É a falta da participação do povo nessas audiências, porque na construção de um plano diretor sempre são feitas várias audiências, a gente sabe que depois acaba passando. Mas, Jane, os políticos sabem o que tem que ser feito, é só fazer. Tudo que está sendo aí, a última revisão do plano diretor foi feita em 2006 e 2008, né? Eu era presidente da Câmara. E, na época, nós aprovamos uma emenda permitindo melhorar o gabarito de altura nos bairros. E naquela época houve um apelo da Prefeitura, a Secretaria de Planejamento, dizendo, chegamos a aprovar essa emenda, dizendo que a gente não podia fazer isso porque ainda a região sul, Barra, São Judas, Nova Esperança, Vila Real e bairros do município não tinham rede de coleta de esgoto. Um apelo importante, né? Eu, particularmente, entendi o apelo e a gente desaprovou o que tinha sido aprovado. Não, então tá. Nós vamos condicionar que na próxima revisão, que era para ser em 2011, nós já com a cidade encaminhada, porque aí nós municipalizamos a água e o esgoto, melhorou os investimentos, hoje todos têm coleta, né, com destinação a tratamento, então na próxima revisão nós faríamos a alteração, porque não tem sentido você ficar igual um cachorro na frente de uma máquina de frango, só olhando aquele frango e não poder comer, né? Assim é o pessoal dos bairros, fica olhando esses prédios maravilhosos, imponentes, ricos, né? E eles não participam disso, por quê? E tem a mesma condição. Mas eu não estou dizendo que tem que fazer prédio de 100 andares ali, mas tem que melhorar a condição urbanística, tem que atrair investimento, né? O valor dos terrenos não corresponde mais ao patamar de construção, está muito caro, né? Não compensa fazer, não resolve a questão urbanística e nem social. Concordo, até porque se pensou numa balneário centro. E veja só. Se pensou numa balneário só. Não é que se pensou no balneário centro. Na parte não é que se pensou. Acredito. Não é que se pensou. Ela surgiu a partir do centro, da região central. Ela surgiu, se expandiu no centro, numa proposta do plano diretor de 1974, que era um plano com regras, mas liberal. Então, se você tem um terreno de 1.000 metros, você pode fazer 30 andares, por exemplo, né? Mas se eu tenho um terreno de 2.000 metros, eu tenho que fazer 30 também? Não, posso fazer 60. Então, assim, é uma proposta com regras, mas liberal. Deu tão certo no centro que ela se expandiu para a Barra Sul. E deu muito certo, né? Você tem hoje jogadores lá, Neymar, né?
Isso tem atraído artistas diversos. Também. Veja se um personagem desse iria morar num prédiozinho de 4 andares. Não iria, né? Então, deu certo na Barra Sul, foi expandida para o bairro dos Pioneiros. Deu certo lá também. Você tem apartamentos lá de 2,5 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Por que não estender isso para Vila Real, bairro dos Municípios, Yacht Clube? Bairro das Nações. Bairro das Nações, a Barra que está ali, né? Do lado do rio, 4 andares. Do outro, belíssimo. 150 andares. É muito injusto, né? A cidade tem que ser mais equânime. Né? E a questão da mobilidade? Está dentro dessa questão do transporte público. Né? Como é que se tira carro de rua? Você viaja aí para o exterior, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que o doutor foi deputado, doutor Jorge Teixeira, e ele estava com um empresário de Brusque. E eu estava falando sobre isso, né? Bom, o classe média, o rico que viaja aqui, lá para Paris, chega lá, só anda de metrô. De trem. É público. Vai a Londres, só anda de trem, né, de metrô. Vai a Nova York, eu tive ano passado, só anda de metrô. Cidade inteira. Por quê? Porque ele é eficiente. Ele te pega num lugar e te deixa no lugar certo. Né? Então o transporte tem que ser eficiente. Se nós construímos aqui um transporte eficiente, conectando Balneário Camboriú a Camboriú, muita gente vai deixar o carro, vai deixar a moto, vai deixar a bicicleta e vai usar o transporte público. E isso é mobilidade, isso é melhorar a mobilidade dessas duas cidades, né? Estimulando as pessoas a deixarem o carro. Agora, você acha que uma sociedade rica é aquela que todo mundo tem um carro? Não. É aquela que o rico anda de transporte público. Não é onde o pobre anda de carro, mas é onde o rico anda de transporte público. Então, se tivermos um transporte eficiente, de qualidade, nos moldes que as grandes cidades e centros têm, nós estaremos estimulando as pessoas que têm carro a utilizar o transporte público e nós estaremos, então, desonerando as vias públicas. E isso tem que se iniciar em algum momento. Isso tem que se iniciar em algum momento. Qual é a minha postura? Balneário é uma cidade polo, é uma cidade rica, é uma cidade que é o segundo destino turístico de Santa Catarina, é uma cidade visitada por todos os municípios catarinenses, por todos os estados brasileiros e acho que por todos os países latino-americanos. Então é uma cidade que tem que ser a timoneira dessa discussão. Nós temos que estar na liderança. Saúde, porque atende essa discussão, né? Porque o Ruth Cardoso é do município, mas atende pessoal de Camboriú. Tá, mas o pessoal não vem aqui para trabalhar e construir as riquezas? E os turistas que vêm deixar dinheiro em Balneário, se precisar de um atendimento médico, não pode ser atendido porque são de fora? Então nós temos que dizer assim, a saúde é nossa, nós vamos cuidar. Chega de correr com pires atrás aí do governo do estado para pegar uma merreca. Vamos botar isso de verdade no orçamento e fazer com que a nossa saúde se torne referência. E o transporte tem que ser o mesmo. Camboriú não tem o que investir. O saneamento, né? Porque Camboriú não tem um metro de saneamento. Mas nós temos uma empresa aqui, a EMASA, que arrecada 110 milhões por ano, né? Que já cumpriu a implantação da rede coletora e do tratamento de esgoto e que pode muito bem assumir o esgoto de Camboriú. Né? Mas então não vamos pegar o dinheiro de Balneário e botar lá? Não. Nós temos que usar o nosso crédito para pegar 180, 200 milhões, fazer o saneamento em Camboriú, ficar com a receita para pagar esse crédito, né? Como que dado em garantia, e aí quem está ganhando? Camboriú ganha o saneamento. O Rio Camboriú volta a respirar e Balneário recupera o que investiu, porque o nosso principal produto, que é a praia, está recebendo o esgoto. Não só de Camboriú, como o Balneário está jogando. Nós temos que assumir isso. Se nós não assumirmos essas prioridades, nada vai acontecer. É a mesma coisa, você ganha R$1.000 por mês. As duas cidades, não, mas se você ganha 1.000 por mês e quer comprar uma bis, tu não tem crédito. Aí eu ganho 5, tu diz, Claudio, tu compra para mim? Eu compro, mas tu me deixa em garantia, né? É isso. As pessoas fazem isso. Que é o maior problema para os dois, na verdade, os dois prefeitos, que até hoje a gente não viu isso. Sentarem, dois prefeitos que sentassem e discutissem as duas cidades juntos como deveria ser, porque eu acho que melhoraria muito, não só... Eu falei essa mesma história, eu estava conversando com o Elcio, ele me convidou a tomar um café, um mês, 2 meses, para a gente discutir isso. Ele disse, Claudio, mas isso seria perfeito para Balneário, mas eles lá no Balneário não querem. Não,
Não, e quando Não quer. Ele me falou isso, o Elcio me disse. Né? Em Camboriú, só um eu exemplo. Não entendo. Sabe o que disseram? Não, nós vamos dar as terras dos agricultores. Olha a ideia também que foi vendida em Camboriú, por isso que eu falo. Uhum. Nós vamos passar as terras de Camboriú, nós vamos dar para Balneário. Como assim dar para Balneário, sabe? É uma coisa que falta comunicação com a população. Falta seriedade na discussão, né? Exatamente. Transparência nisso. E falta comunicação mesmo, porque a população não sabe o que acontece. Não sabe. Inclusive, outro dia me cobraram, numa entrevista que eu estava participando, por que não tinham assinado ainda o início do saneamento em Camboriú? Não é assim. Não é da maneira que a empresa está impondo Camboriú não, cobrando. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, ó. Camboriú tem responsabilidade com a população, que é quem vai pagar lá o... Camboriú não vai fazer o saneamento nunca sozinho. Camboriú não tem folga no orçamento. Camboriú não tem arrecadação, aliás, ele não tem capacidade de investimento que justifique um financiamento. E aí dizer assim, um deputado, está estimado lá em 180 milhões, um deputado vai trazer, não vai. Se o governo federal dissesse assim para um senador, você tem 180 milhões lá para Santa Catarina, tu acha que ele vai dar tudo para Camboriú? Ele vai distribuir com 295 municípios, vai dar um pouquinho para cada um. Vai fazer um pouquinho de voto em cada lugar. Vai pensar na claro. Dele. Então não vai. Quem tem que resolver esses problemas somos nós. Mas é outro erro também, que a nossa região também deixa sempre os nossos candidatos a ver navio, né? Tanto não, mas já elegeu e não resolveu nada. Também é. Dos que foram eleitos. Não resolveram. Me diga um assunto resolvido. Nenhum. Concordo. Já tivemos deputado estadual, federal, senador, governador, já tivemos. Nunca resolveu. Concordo. Né? Então, não é isso que vai resolver. É porque se pensa Estou dizendo que não cabe. Né? Se esquece da claro. raiz, às vezes, do compromisso não tem maior. Isso. Não tem. Não vai acontecer. Então, nós temos que, através da gestão municipal, ser criativo e resolver esses problemas. De interligar na questão do trânsito das duas cidades. O que você pensa hoje para... Pois é, mas... Tem que ter mais alternativas, né? De acesso a Camboriú. Camboriú tem que se abrir para o mundo. Porque nós não temos. Hoje... Tem poucas, estranguladas, né? A Santa Catarina não tem razão dela ir e vir. Ela tem que só entrar ou só sair. Né? Tem que criar ali um binário, tem que fortalecer essa ligação, talvez aqui pela Dom Henrique, né? Tem que fortalecer a ligação aqui da Santa Amaro, né? Que também está congestionada, né? E Camboriú tem que se abrir para isso. Né? É uma realidade, a integração das duas cidades. Hoje não tem como pensar em uma só das duas, nem uma nem outra. Enquanto ficar nessa guerra, às vezes partidária, eu vou cuidar do meu, não é bem assim, porque quando você pensa dessa maneira, olhando as duas cidades, você não está pensando nem no bem de uma e nem no bem da outra. Você está excluindo as duas. E eu sou aqui, né? Repito novamente, Balneário tem que ser a principal interessada. Balneário tem que ser a líder disso. Né? Itajaí é um município polo para navegantes, para Penha, Pissarras, né? Para aquela região. E Balneário é o município polo da micro-região. Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas. Nós temos que liderar isso e propor soluções nessas questões aí. Ontem me mandaram algumas perguntas, eu fiz uma caixinha e daí eu tenho uma do Naitan, que é um farmacêutico, e ele disse, pergunte aos pré-candidatos de Balneário Camboriú se eles pretendem também fazer, sabe que tem que compor uma base na Câmara, mas negociar os cargos, fatiar a prefeitura antes dela estar nas mãos do candidato eleito. Ou seja, negociar a prefeitura e todas as secretarias antes de ser eleito. Olha, eu fui presidente da Câmara, né? E quando fui presidente, um dos primeiros gestos meus, nós tínhamos na época 34 cargos na Câmara. 4 eram de carreira e 30 eram indicação política. E eu fiz uma proposta de reforma administrativa e propus reduzir tudo para 6 cargos. E eu disse, eu toco a Câmara com 6. Os vereadores rejeitaram na época, hoje tem mais de 280. Né? Funcionários trabalhando na Câmara. Eu estou dizendo que a Prefeitura de Balneário, primeiro ato, ela tem que fazer uma reforma administrativa. Nós não estamos falando aqui em investir na saúde, não estamos falando aqui em fazer um transporte público eficiente, é investimento.
né? Como é que vão fazer isso? Do couro tem que sair a correia. Nós temos uma folha de pagamento de 700, 800 milhões por ano. Isso é inaceitável. A prefeitura não tem nem 100 milhões por ano para investimento. É muito 100 milhões? É, mas para o balneário é pouco. Nós temos a praia que foi alargada, 85 milhões, foi financiamento. Temos 30 milhões aí que foi pavimentada a cidade, recapeamento, financiamento. Nós temos agora mais um pedido do prefeito, anunciado aí, de 100 milhões para a questão de saneamento. Por favor, né? Uma empresa que arrecada 108 milhões por ano. Então está errado. Então nós temos que passar a régua e nós temos que reorganizar a estrutura administrativa. O Claudir Maciel, que já tem uma grande experiência no legislativo, e você sabe que sempre teve essa questão das indicações, e o que deixa a gente triste não é a questão de indicar, é saber quem está indicando. Será que a pessoa tem capacidade? Porque todo mundo fala, porque tem que se ter cargo técnico, e eu defendo que tem que ter um misto do técnico com o político, porque senão também não dá certo. Se você for 100% só político ou 100% só técnico, em algum momento você vai estar pecando. Você concorda com isso? Olha, o que você não pior pode... do que uma pessoa sem estudo é um estudado sem coração. Então, essa questão é muito relativa. Tem que ser técnico. Você tem que adianta eu botar um técnico aqui que ele não tem sensibilidade social? Se o cobertor é curto, se a verba dá para atender meia dúzia e outra meia dúzia vai ficar fora, e não, só posso atender 6. Pô, mas tem 6 fora. Então ele tem que ser criativo, ele tem que ser gestor, ele tem que fazer com que do couro saia a correia, né? Que daqueles 6 ele possa atender, se não integralmente, parcialmente, porque os 12. Porque muita coisa, Claudir, pode se mudar através de uma gestão eficiente, a gente sabe disso. A boa vontade... Isso em todos os órgãos públicos, a falta de boa vontade, do olhar humano para o outro, eu acho que dificulta muito a eficiência. Eu vi um vídeo esses dias, daí tinha um senhor lá, com 70 anos, ele fala assim, sucesso para mim é chegar na minha idade e os filhos fazerem questão de estar comigo, de almoçar comigo, de me ver. Porque chegar aos 70 anos cheio do dinheiro e os filhos fazerem questão de ficar longe, isso não é sucesso. Então você ter uma gestão eficiente, falei antes, da Petrobras, né, que dava 200 bilhões de lucro para os acionistas, e o povo pagando aí 7, 8 reais o litro do combustível, isso não é bonito. Isso não interessa para ninguém. Né? Então você tem uma cidade grande, com riquezas, que as pessoas não têm acesso ao mínimo necessário, né? De uma consulta médica, de um exame, né? De uma vaga qualificada na educação. Então isso não é justiça, né? Isso não é ser técnico, isso aí é ser sem coração. Uma outra pergunta que uma mãezinha me mandou, e é uma das coisas que eu acho que tem que ter um olhar bem diferenciado de todos os políticos, que nós falamos aqui na questão do transporte, da mobilidade, da saúde e da educação. Então, eu quero saber do olhar do Claudir para inclusão. Inclusão, eu acho que tem que ser o carro-chefe da futura gestão. Porque hoje se aumentou muito, né, o número de... Que a gente fala em inclusão, Jane, a gente pensa assim, é o pobre, é o miserável, é o mendigo. Não, eu estou te falando que quem ganhar 10 mil reais em Balneário não vai conseguir comprar mais uma casa para morar. Então a inclusão, ela está mais abrangente. A minha ex-mulher é médica e é pediatra, e ela atendia no bairro do município, ela sempre me dizia, Claudir, 60%, 50% dos atendimentos não é médico, é social. É a mãe que não dá banho direito no filho, é a mãe que não tem muito o que fazer e foi lá, né? É a mãe que recebeu a receita, não aplicou direito. Então essa inclusão, né, social, ela não é apenas física, ela tem que ser também psicológica, né? Tem que fortalecer as pessoas emocionalmente. Tratar a raiz. Exatamente, né? Nós temos, vou te falar uma coisa, nós temos em Balneário, eu acho que o Balneário lidera aí o ranking de suicídio. Por quê? Porque as pessoas estão vendo tanta riqueza, Ferrari, Porsche, não sei o quê, e ficam imaginando, eu nunca vou conseguir estar aí. Eu não tenho nada Tem que disso. trabalhar essa questão.
né? Estão os números aí demonstrando. Então, nós estamos assim, uma cidade rica, imponente, glamurosa, mas excludente. Doente, está excluindo as pessoas, está tirando a possibilidade da pessoa de ter uma vida normal. Pô, como é que eu vou me sentir se eu tenho a minha casa aí no bairro, eu tenho 4 filhos, e os meus filhos não vão ter chance de comprar uma casa? Vão ter que morar em outra cidade? A cidade tem que rever isso. E eu vou te falar, vou fazer um comentário agora que eu recebi na minha casa. Porque eu tenho um sobrinho com autismo severo, um sobrinho com autismo leve e um irmão com paralisia cerebral, que você conhece. Uhum. E um sobrinho com paralisia cerebral. Meu irmão vem na APAE de Balneário Camboriú. E outro dia eu estava comentando com ele, perguntando aí, eu sempre pergunto como é que foi a aula, como é que foi na APAE hoje, como é que foi teu dia. E aí eu perguntei da alimentação. Ele falou assim, a gente não tem mais comida como tinha antes na APAE. Eu falei para ele, como assim não tem mais comida? Não, porque antes a APAE fazia comida. E daí não é culpa da APAE. Eu disse, tá, mas o que está acontecendo? Está faltando investimento. Olha só. Ô Jaime, isso, mas investimento o quê? Eu acho que a prefeitura cortou um pouco da ajuda de custeio também. Eu fiquei de ver, isso eu ouvi dele. Eu estou num grupo, Jane, aqui, Magistério BC, me botaram. Tem 460 professores discutindo as mazelas que tem na educação e relatando situações como essa. Porque hoje, inclusive, então, o que adianta a cidade ter apartamento de 5, 10, 20 milhões, jogador de futebol, cantor, e o povo daqui não tem acesso? Aumentou muito o número de crianças com necessidades especiais hoje, né? E a gente vê a dificuldade que é um cadeirante percorrer hoje pelas ruas da cidade, um deficiente visual. Outra experiência. Depois que eu deixei o cargo, comecei a andar de bicicleta, e ver as dificuldades. Meu Deus do céu, como é que a gente não enxergava isso? Quando nasceu meu filho Leonardo, a gente anda por tudo, com o carrinho. É uma dificuldade. Você imagina para você que tem isso, uma mãezinha ter que andar pela cidade empurrando uma cadeira de rodas. Uma pessoa com necessidade especial, obesa, grávida, deficiente. Veja como é difícil isso. Não, uma cadeira de roda. É complicado, é difícil. Eu digo que muito difícil mesmo. Quando a gente fala nessa questão da inclusão, eu sempre falo que deveria ter um laboratório para político. Vendar ali, prefeito, vereador. Largar ele na rua. Largar na rua. Mandar andar como se fosse, né? Vendo os olhos, deixa ele sem visão e manda andar nas ruas da cidade. Hoje ou uma cadeira de roda, manda os políticos entrar, né? É verdade. Numa cadeira de roda, experiência. Circular. Porque todo mundo fala que todo mundo discute isso, discute hoje o número aumentou muito, o autismo também. E a gente vê que Floripa, para mim, é referência. Floripa eu sempre elogiei, desde a época do ex-prefeito Jean Loureiro, que para mim foi uma das cidades do estado de Santa Catarina que mais investiu em inclusão. E hoje eles têm um centro de referência para autismo, para atendimento ao autismo, porque o autismo aumentou muito. A gente vê hoje as dificuldades até de professor e monitor de inclusão na rede pública de ensino. Uhum. Né? E muitas vezes hoje eles estão tratando de qualquer forma, como se tivesse... Balneário, você está dizendo. Balneário, e a nossa região eu vejo muito isso, essa dificuldade. Camboriú também, eu sempre discuti isso. Mas uma cidade como Balneário... Mas então, a política da educação de Balneário... Educação, mas saúde, a política está sendo o quê? Privatiza, compra vaga. E ao comprar vaga, além desse cuidado, dessa falta de olhar que você está colocando, está criando uma outra realidade, que eu classifico como um apartheid. Apartheid, sabe o que é, né? Era um regime separatista da África do Sul de brancos e negros, né? Não podia frequentar o mesmo lugar. Isso é um crime já qualificado pela humanidade. E aqui também, porque o bolsista não participa das atividades da escola, porque tem que pagar, né? Não vai nos acampamentos. Então, não está tendo a mesma condição. Não, está sentando numa fila separada. Isso não é inclusão. Por isso que a educação pública tem que ser pública e não privada. A privada é uma opção que se tem, né? Mas a pública é para todos. Todos ganham uniforme, todos ganham material, todos têm a mesma merenda, né? Todos têm os mesmos professores, todos têm os mesmos direitos. Então, educação pública tem que ser pública e não privatizada. E eu vejo assim, quando eu falo, eu até toquei na APAE, porque eu sei o trabalho que eles fazem, eles são
excepcionais, assim, com os alunos, mas eu prestei atenção e parei no comentário do aluno. Não foi um professor, não foi a diretora, eu nem toquei porque eu ia aluno conversar. Da PAI. Um aluno uma necessidade especial, né? Eu ia conversar com a diretora a respeito disso porque ele me chamou a atenção para uma coisa que eu não fazia ideia. Eu até pensei em ligar para a diretora, ligar para o prefeito, conversar com ele a respeito disso, porque eu não estava entendendo, né? Porque a gente sabe que a PAI sozinha não sobrevive, depende do poder público, depende do Estado, depende do município, precisa de muita ajuda. Mas você imagina, se já é difícil para uma pessoa que pode caminhar, que enxerga direito, ter que ficar numa fila de espera. Você imagine para uma pessoa... E às vezes eu vou mais além. Que você falou da saúde mental hoje das pessoas. Certo. Né? Do número de suicídio. O cuidador dessa pessoa com necessidades especiais. Que política pública está tendo para essa pessoa? Porque essa pessoa vai acabar ficando doente. E não tem nenhuma política pública voltada para essa mãezinha, para essa, às vezes não é mãe, irmã, alguém que toma, né, essa frente de ser o cuidador de uma pessoa com necessidades primeiro especiais. Que você anula a vida dessa pessoa. Não é justo. Não, até para a saúde mental, não tem uma política pública. Não, você anula, a pessoa não pode ir em lugar nenhum, porque Exatamente. Não pode deixar o doente ali sozinho, que ele é incapaz. Né? E não tem a mão do Estado, não tem a mão da prefeitura, assim, permanente. Tem políticas, vamos lá, eventuais, né? Mas não resolve. O cuidador tem a sua vida anulada para poder cuidar de um ente da família. Então, eu gostaria que, assim, né, a gente está nessa rodada, que o Claudir também começasse a pensar um pouquinho nisso. Mas eu penso, sim, eu já propus aí a construção já de creche para idosos, fala creche para idosos. Isso, centro de atendimento ao idoso. Nós temos, eu fui visitar e eu lutei muito por essa situação em Camboriú, na época, porque é um projeto que foi doado por Cocal do Sul e hoje está no governo do Estado. O Estado tem esse projeto. É um projeto belíssimo, deu certo, está dando muito certo em Cocal do Sul. Fui visitar, o Centro Dia do Idoso, de atendimento ao idoso. Imagina eu que tenho um pai que precisa de medicamento, que tem alguma necessidade especial, eu poder sair para trabalhar, para prover o sustento da minha família e ter onde deixar meu pai. Eu não quero botar meu pai num asilo. Não quero abandonar meu pai lá. Tem um centro de idoso, que eles chamam de creche do idoso, né? Integrando família e cuidados, né? Um carro que busque meu pai em casa, que deixe meu pai na porta de casa. Eu vou trabalhar feliz, eu vou render, porque, inclusive, tem ajuda de custeio da iniciativa privada. Tem, porque é uma parceria, tem que ter, né? Essa parceria público-privada, e até porque é interessante para o empresário ter o funcionário trabalhando. Não tem um funcionário que fica falando, meu pai está doente, eu não posso trabalhar. Né? E, então, eu já vi que você tem esse olhar voltado também. Tem, porque nós tivemos uma experiência. Até porque a nós minha mãe. a gente vem de família assim. Mas a minha mãe, ela teve um derrame, até foi na minha primeira eleição, no dia da eleição. E ficou algumas sequelas e depois foi evoluindo aí para um grau de, a gente chama de Alzheimer, né? Mas é um grau de demência que atinge muitas pessoas. E ela ficou uns 10 anos com isso, né? E ficou assim, ela não lembrava de fatos recentes, lembrava de coisas mais antigas, mas não podia mais ficar sozinha. Então, inicialmente a gente fez, somos 9 irmãos, né? Vai ficar um pouco na casa de cada um. É uma tragédia ficar mudando de casa, ela quer ficar no lugar dela. Aí, para ficar no lugar dela, eu fiz um apartamento que conectava na casa da minha irmã para atender ela. Mas anulou a vida da minha irmã. Anulou a vida dela, não podia sair para nada. Então, a minha mãe estava anulada e anulou a vida. Aí a gente fez lá uma vaquinha na família e contratamos cuidadores. Um cuidador não dá, tem que ter 3, que não aguenta, né? E aí é o que fazia. Então, nós vivemos isso com mais de 10 anos, com a minha mãe, sobre essa questão da necessidade desse cuidado. Né? E é a realidade de muita gente. E isso. a sua família, que vocês conseguiram 9 irmãos entre ainda, os irmãos para custear esses 3 cuidadores. Agora você imagina uma família humilde de um bairro retirado que já vive numa situação bem delicada. Perfeito. Bem difícil, às vezes. Então eu sei dessa dificuldade e do grau maior ainda. Imagina o grau maior para uma pessoa mais necessitada. Abandonado que tem. Nós já estouramos o tempo.
Já vi, eu não sei como é que ele não vai me... Nós vamos ter que marcar outra coisa. Que o papo é bom, né? O papo é bom, é. Mas, enfim, eu vou te chamar mais uma vez aqui para a gente continuar o nosso bate-papo, porque acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu quero saber muita coisa do Claudir, do pensamento do Claudir como pré-candidato. Mas agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal de casa. Olha, a mensagem que eu sempre deixo é uma de Platão, que as pessoas costumam dizer, eu não gosto de política, não quero saber. Então é o seguinte, o maior castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E muitas vezes quem gosta pode não ser uma boa pessoa. Então, se você quer melhorar a sua vida, a sua comunidade, seu bairro, sua cidade, participe da política, né? Ouça os candidatos, discuta as questões, levante esses questionamentos, como você fez, para que as pessoas emitam suas opiniões e você, né, tire aí o seu juízo sobre quem realmente está comprometido, né, com as prioridades de Balneário Camboriú. E do mais, Jane, dizer que foi uma excelente conversa, porque você também é um ser político, né, que tem um grande trabalho prestado ao povo de Camboriú e conseguiu aqui fazer questionamentos bem pertinentes e na linha do que nós pensamos. Então, muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço e é isso aí. Hoje você conheceu um pouquinho mais do Claudir Maciel e com certeza vai ser só a nossa primeira conversa. Muito obrigada. Um beijo da Intizicada e até a próxima. Um abraço a todos.